Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, o Sandro Veras. Todo mundo bem? As senhoras estão bem? E os senhores também. Hoje tem mais senhoras, né? 99% mulheres. Bom, nós vamos falar, o tema de hoje é desistir jamais, esperança sempre. Então nós vamos aí falar sobre a esperança. E para começar, para que a gente possa se situar um pouco, é necessário que a gente entenda aonde nós estamos. Por que nós precisamos tanto desse sentimento? Por que nós precisamos tanto estimular a esperança, se nós já sabemos como funciona o processo? Se nós já sabemos a necessidade que nós temos desse estímulo. Então eu gostaria de começar lendo para vocês uma passagem do Evangelho, que está no capítulo 5, que se chama A Melancolia. E ele diz o seguinte, ó, pode parecer que seja uma mensagem desanimadora, mas não, é uma mensagem de esperança. O espírito é François de Geneve. E essa comunicação foi dada em Bordeaux, lá em 1863. E esse espírito disse o seguinte a Kardec: sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade, mas, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços de escapar. E ele continua: e vendo que esses esforços são inúteis, ou seja, o esforço de escapar do nosso momento, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. A gente já continua o próximo parágrafo. O que acontece? Nós habitamos um planeta de provas e expiações. Nós viemos da pátria espiritual carregados de dívidas, de acertos, de contas muitas vezes compridas, muitos boletos para pagar, né? A gente costuma brincar, né? São boletos intermináveis que a gente não vai conseguir pagar numa única encarnação. Quando nós despertamos para essa necessidade, essa nossa busca incessante de progredir, de melhorar, quando há o nosso despertamento espiritual, nos faz muitas vezes prometer coisas e assumir compromissos que a gente não tem capacidade ainda de cumprir. Nós muitas vezes somos alertados, mas o que impera é o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, assim como hoje aqui no planeta. Todos nós aqui já temos aí uma idade avançada, sabemos dos nossos compromissos, sabemos das nossas necessidades, temos o contato com a doutrina espírita, temos a crença necessária, a fé necessária, e muitas vezes vacilamos. Porque às vezes assumimos compromissos que não conseguimos quitar. E quando eu falo compromisso, não é só compromisso financeiro, qualquer tipo de compromisso. Compromisso moral, uma ajuda a um próximo, uma visita. Tudo isso gera frustração, ansiedade. E como eu estava no domingo aqui ouvindo a palestra do Newton, eu queria buscar um tema que se enquadrasse, que eu pudesse encaixar nessa trajetória.
E a esperança é justamente a palavra que falta para a gente completar tudo o que foi dito pelo Newton quando ele falou de depressão e ansiedade. Porque a falta de esperança mata a nossa existência. Quando a esperança acaba, acaba a vida. Se a gente não cria, se a gente não estimula, a gente não faz absolutamente nada da nossa existência. O que vocês estão fazendo aqui hoje? O que é que trouxe cada uma de vocês a esse momento aqui hoje à tarde? Sair da sua casa, vir a uma casa espírita. Nós não somos movidos pela esperança? O que a gente espera vindo à casa espírita? Não é uma melhora? Ouvir algo que nos ajude a continuar a caminhada? Tomar um passe, na esperança de que a gente saia daqui melhor do que a gente chegou? Muitas vezes passear com uma amiga, ir à casa espírita, tomar um café na saída, buscando o quê? Uma melhora no clima, na harmonia. É assim que funciona a nossa vida. Sem esperança, a gente não casa. Alguém casa aqui para ter problema? Ou alguém casou para ter problema? Todo mundo se casa, constitui família. Sem esperança você não tem filho. Como é que você vai criar uma criança se você não tem esperança de que aquela criação, aquilo que você está passando para aquele ser, realmente vai funcionar? Mas isso é uma contingência do nosso planeta. O planeta Terra, por ser um planeta de provas e expiações, e nós, por sermos ainda espíritos muito mais próximos do nosso início do que do nosso objetivo, nós temos extrema dificuldade em manter a esperança. Kardec fala que a fé é mãe de quê? Da esperança e da caridade. Por que Kardec faz essa colocação de que a fé vem primeiro, depois vem a esperança e a caridade? E hoje eu estava até refletindo um pouco sobre isso e lendo um artigo de uma oradora espírita, e ela diz que foi a um velório, ela estava num velório, tinha falecido o filho de uma conhecida, e ela estava no velório, e ela se lembra que o cemitério, o chão era de barro, mas o dia estava lindo. O dia estava maravilhoso. E todas as pessoas muito tristes só olhavam para baixo, abatidos com o fato, normal. E que uma pessoa, naquele grupo, ela diz que não era um grupo muito grande, mas uma pessoa no grupo chamou a atenção de todo mundo e disse: gente, olhem para cima. Olhem para o céu. Vejam como o dia está lindo. Apesar do problema que enfrentamos, do fato que estamos passando, da dor que sentimos, há esperança. Então é necessário que a gente erga a cabeça. É uma questão de fé? Sim. A fé é a mãe da esperança e da caridade? Sim. A fé é como se fosse o carro. Quando a gente entra no carro e a gente liga o carro com fé, sabendo que aquele carro vai nos levar ao local que precisamos chegar. Quem é a esperança? É a gasolina que abastece o carro, que enche o tanque, que move o veículo. Nós sabemos que chegaremos, mas se a gente não estimular essa nossa chegada, se a gente não criar uma boa expectativa, se a gente não trabalhar isso na nossa mente, a gente não consegue. Vocês já ouviram falar de espíritas com vontade de suicidar? De se matar?
Mas existe, eu já. Já atendi. Não que ele fosse se matar, mas ele sentia uma atração enorme. É um fato incrível, porque conhecedores da doutrina, sabedores dos ensinamentos, entendedores daquilo que estudamos, para a gente é falta de quê? Compreensão. Não é? Mas é falta de esperança. De mantermos o foco, de criarmos uma boa expectativa. Deus interfere, Deus faz algo para nos punir. Quando nós temos algum tipo de pensamento nesse sentido, é proibido, eu vou mais longe, é proibido pensar dessa maneira? Não. Os pensamentos chegam até nós. É normal, a gente falou isso no último estudo, é normal que a gente sinta, em alguns momentos, raiva. É normal que a gente sinta inveja. É normal que a gente sinta um amor excessivo, uma paixão excessiva por alguma coisa material. Nós não somos perfeitos. A perfeição é a nossa busca, é o nosso objetivo. Nós estamos a caminho. Chegaremos? Sim, com certeza. Mas já estamos lá? Não. Então não é proibido que tenhamos pensamentos ou vontades que não condizem com o Evangelho. O que a gente não pode fazer é manter, estimular esses pensamentos em nós. Nós precisamos automaticamente trocar o pensamento que chega por um pensamento bom. E como é que eu faço isso, Sandro? Eu acho isso tão difícil. Qual o processo que vocês acham que é mais fácil para a gente atingir esse objetivo? Para a gente fazer essa troca? Hã? Pode falar. Vigiar e orar. A prece é o meio mais eficaz e rápido de recebermos a ajuda necessária quando queremos e quando precisamos. Eu não vou perguntar, mas se eu perguntasse aqui, quem fez aqui mais de uma prece hoje? Talvez pouquíssimos, né? Talvez alguém nem tenha feito prece. Mas a gente tem que abusar um pouco mais disso. Cada um de nós aqui tem um anjo de guarda que está aqui ao nosso lado, prontinho para ajudar, ansioso, muitas vezes ocioso, em relação a nós, a nossa necessidade, porque para ele ajudar é necessário que a gente queira ser ajudado. Nas reuniões de trato mediúnico, a gente fala muito isso com o irmãozinho muitas vezes que chega. Eu estou aqui para te ajudar, mas para te ajudar eu preciso que você queira ser ajudado. Você foi trazido aqui para ser ajudado. Mas se você não quer, se você rejeita, como é que a pessoa vai conseguir te ajudar? Como é que a espiritualidade vai conseguir te ajudar? Se Deus respeita o nosso livre-arbítrio, quem somos nós para interferir no livre-arbítrio do próximo? Então nós temos que passar a entender toda a mecânica, de onde viemos, para que viemos, por que viemos. Porque muitas vezes a gente culpa Deus por coisas que Ele não está, digamos, preocupado com isso. Kardec era tão interessado no assunto. É por isso que eu falo que a doutrina espírita, ela tem que ser estudada com calma.
buscando o entendimento necessário, buscando encaixar os assuntos. Porque olha só, olha o que Kardec pergunta aos espíritos na questão 964. Eu não ia nem tocar nesse assunto, mas a gente entrou nele agora. Kardec pergunta: Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Olha a pergunta de Kardec. Deus fica tomando conta da gente? No nosso último estudo eu falei exatamente disso. Eu só não li essa questão. Deus fica tomando conta da gente para me compensar ou me punir? Quando eu erro e quando eu acerto? E Kardec continua: a maioria desses atos não são para ele insignificantes? E aí os espíritos respondem: Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações. Se você viola, a culpa é sua. Ponto. Deus não está tomando conta da nossa vida. É o entendimento mais lógico que existe, pessoal. Porque às vezes a gente acha, pô, não deu certo porque Deus não quis. Eu não consegui porque Deus não quis. Não, eu não consegui porque eu não me apliquei. Eu não fiz o que era necessário para dar certo. Eu não imprimi naquele meu objetivo a energia necessária para que isso funcionasse. Faça um teste, cada um de vocês. Imprimam energia naquilo que vocês desejam. Mas não é simplesmente pensar. É imprimir energia, é projetar, é querer com vontade. Quando isso acontece, quando nós imprimimos a nossa vontade, o universo conspira para que isso funcione. Principalmente, se for uma coisa boa. Não é porque Deus quer. É porque nós estamos imprimindo naquilo uma vontade grande, energia. Nós estamos criando um processo, um objetivo. E é isso que os espíritos dizem, ó. Quando eles respondem: Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se você viola, a culpa é sua. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não estende um julgamento para ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão e eu vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequências dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Então foi escrito a lei natural, a lei divina que rege o universo. Aquilo, tudo que nós fazemos, tudo que nós praticamos, de certo ou de errado, vai em confronto com essas leis. E nós sofremos as consequências dela. Ponto final. Deus não está tomando conta. Quem sou eu, Sandro, para achar que Deus está sentado lá, numa nuvem, passeando e tomando conta da minha vida? Imagine. Seria eu mais que Jesus, não é não, Ângelo? Deus tomando conta de mim, quem sou eu, né? Então quem somos nós? Nós somos regidos pelas leis naturais, pelas leis de Deus. Então esse é o processo que nós precisamos entender. Newton falou muito bem, deu exemplo espetacular aqui no domingo, quanto à questão da depressão e do suicídio. Ele deu o exemplo, né, do leite fervendo, quando o leite começa a ferver. Qual é a nossa atitude? A gente tem que ir lá e desligar, porque senão ele transborda. Se a gente não desliga, ele fica fervendo, a gente fica colocando aquilo para fora. Essa ansiedade aumenta, se transforma em depressão. A depressão é uma doença. E muitos dos que sofrem depressão, o que eles perdem durante o processo depressivo? A esperança. Perdendo a esperança, a vida perde sentido. A vida perdendo sentido, a pessoa comete suicídio.
é a maior pandemia que nós temos no planeta. É o suicídio. Durante essa hora aqui, que nós estaremos aqui conversando, batendo papo, a cada 20 segundos há uma tentativa de suicídio. A cada 4 tentativas, uma pessoa. Então, 1 por minuto. Então vejam vocês que índice alarmante é discutido, é falado. O que é isso? O que é o suicídio? É a falta de esperança. É a perda total de esperança. E não é a esperança, quando nós falamos na doutrina espírita de esperança, não é a esperança de esperar, é a esperança de esperançar, do verbo esperançar. Não é esperança de você sentar na cadeira e ficar esperando a solução chegar, porque ela não irá chegar. Esperança é a gente fazer algo esperando o melhor. Tem vários exemplos, tem umas coisas fantásticas. Quem aqui tem animalzinho de estimação? Levanta o dedo aí para eu saber quem tem cachorro, gato, papagaio, periquito. Então, muita gente tem. Quando vocês adotaram o cachorrinho, vocês sabiam que a probabilidade dele morrer antes de vocês é muito grande, que ele vive muito menos? E por que vocês adotaram um cachorrinho, sabendo que ele vai morrer antes de vocês e vocês vão sofrer? Sabe por quê? Porque vocês têm esperança de viver bons momentos, enquanto aquele animalzinho estiver vivo. Esse é o sentimento mais puro e bonito que nós temos, de doação, de aceitação, de entendimento. Mesmo sabendo que iremos no futuro sentir a falta daquele ser, sabendo que ele vai morrer antes da gente, porque ele vive menos, a gente adota, a gente pega, a gente cria, a gente cuida. Isso é esperança. Quando você se casa e tem um filho, a criança nasce, você começa a cuidar, isso é o quê? Esperança. Você começa a educar o filho para quê? Porque você tem esperança de que aquele ser, aquela educação que você está passando para ela, seja boa, que ela cresça, seja uma boa pessoa, se desenvolva. É o processo. Que conclusão nós tiramos disso? Que todos nós temos esperança. Todos nós nascemos com essa centelha no peito. Mas é necessário que a gente cultive. Eu costumo sempre dizer que é igual caridade. É igual fé. A gente precisa exercitar. Se a gente não exercita, o dia que a gente precisa, a gente não tem, falta. Então a gente tem que estar constantemente em exercício. Como é que eu faço o exercício, Sandro? Ajudando, amparando, criando boas expectativas para a nossa vida. Ah, mas isso não é egoísmo? Não. Como é que eu vou tratar o outro bem se eu estou mal? Como é que eu vou conseguir ajudar se eu preciso de ajuda? Quando Jesus foi perguntado, o que Jesus disse? Qual a maior lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ame-se. Para amar ao próximo, ame a ti, a você. Se conheça, se modifique. É o que está na lei. Está muito mais fácil do que a gente imagina.
Só que a gente precisa fazer o esforço necessário para que isso cultive, para que isso floresça, para que isso aconteça. Ó, nesse trecho da melancolia, esse François de Geneve, ele continua: acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo. O que ele diz aqui? Que nós nascemos com esta vontade de melhorar sempre. Nasce com a gente, é inato. Mas o que ele fala no final? Não busque nesse mundo a felicidade plena, porque nós não encontraremos. Ah, então eu tenho que viver na tristeza? Eu tenho que passar a dor, sofrimento? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de felicidade plena. Mas os Espíritos dizem que é possível ser feliz dentro do nosso entendimento. É a felicidade relativa. E ele continua: agora que Deus vos envia os seus Espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, no cumprimento da tarefa, virdes tombare sobre vós os cuidados, inquietações, pesares, sede fortes e corajosos, suportai, enfrentai decisivamente, pois são de curta duração. Se nós passarmos a enxergar o futuro, mas não projetar a nossa vida no futuro material, se a gente passar a observar o futuro de maneira diferente, ou seja, somos seres espirituais. Ponto principal. O que nós fazemos no mundo material é uma experiência. Nós estamos aqui em exercício para provar aquilo que necessitamos, para passar pelas provas, pelas expiações, pelas dificuldades escolhidas por nós. Cada um de nós aqui escolheu estarmos aqui nesse momento. Você quer ver outra coisa? Isso é chuva, né? Olha que maravilha a chuva. Começou a chover, todo mundo ficou olhando para fora, né? Há 10 dias atrás só chovia, não era isso? Eu estava em São Paulo, lá em São Paulo chovia do mesmo jeito. Pessoal reclamando: oh, não para de chover nessa terra, estou mofando, estou não sei o quê. Apareceu o sol. 3, 4 dias eu ouço um monte de gente reclamando do sol. Oh, o sol está quente demais, não dá trégua para a gente. Você imagina o cara lá em cima responsável por virar essa chave, a cabeça dele. Assim somos nós na nossa vida. Se aqui a gente ganhar na Mega Sena, a gente vai reclamar que é muito dinheiro, a gente não sabe o que vai fazer. Está todo mundo me procurando, querendo dinheiro. Para que eu fui ganhar esse negócio? Era melhor ficar do jeito que estava. Nós somos assim. Por isso é necessário estarmos equilibrados o tempo inteiro. Hoje pela manhã eu estava assistindo uma palestra do Rogério, que fala aqui, né, sempre todo domingo, não palestra espírita, uma palestra numa empresa. E ele estava falando justamente disso. Ele falou: pô, hoje eu acordei, e ele tinha falado comigo antes da palestra, né? Antes dele começar a palestra, ele falou comigo, falou: rapaz, estou desde 6h30 só resolvendo problema, pepino, só problema, só pepino. Falei: não, tem dia que é assim e tal. Ele falou: pô, tenho que me desligar dos problemas. E ele começou a palestra, ele falou isso. Estava conversando com o Sandro exatamente. Se eu estou um pouco desequilibrado, ele não faria a palestra motivacional para a empresa ali.
Porque o cara acordou às 6h30 da manhã e só tinha problema para resolver no negócio dele. Eram 9h30 e ele estava agarrado há 3 horas no telefone resolvendo o problema. Então, se você não está preparado, se você não está equilibrado, se você não tem um objetivo, olha a esperança funcionando. Como é que a pessoa consegue trabalhar isso, separar problemas assolando e o cara tendo que cumprir algo que ele se programou? Então ele conseguiu botar de lado, fez o que tinha que fazer, fez a palestra dentro da empresa, tudo funcionou perfeitamente, saiu e voltou para resolver os problemas dele. É assim a nossa vida. Por isso que os espíritos trazem essas informações para nós. O momento é turbulento? É. O momento é difícil? É. O que eu tenho que fazer? Me desesperar? Não. Eu tenho que ter esperança. Todo mundo tem fé? A nossa fé é o carro, lembrem disso. A gente senta no carro e vai. Quando você vai ao médico, a sua esperança é em quem? Vocês devem ter um médico de preferência, né? Quando a gente passa dos 30, a gente tem médico, né? Todo mundo já passou dos 30, né? Então todo mundo tem um médico de preferência, alguém que confia. Você tem fé no médico. A esperança é o quê? É o remédio que ele passa para você. Ali está o estímulo. Ali está a vitamina. Ali está o combustível para você seguir. Você está projetando naquilo que ele está passando para você, que aquilo vai te melhorar. Você está projetando que mais à frente, em decorrência daquele tratamento que você vai fazer, você vai estar bem. Primeiro que você tem fé no médico. E você está tendo esperança no tratamento. Então vejam como é necessário esse casamento, esse entendimento, porque senão não funciona. A vida sem esperança é a morte. Estaremos mortos sem esperança. Por isso que é tão importante a gente ter um entendimento mais profundo daquilo que a gente estuda. Olha, alguns estudiosos dizem que a esperança é a maneira de manter alguém no caminho, na jornada. A gente só prossegue na nossa existência porque nós temos esperança de que termine bem. Alguém aqui entrou, né, ou trabalha em alguma empresa na esperança de que tudo seja ruim na empresa? Claro que não. Não, eu vou trabalhar aqui porque essa empresa é ruim e aqui eu vou sofrer. Não, eu vou trabalhar aqui porque eu tenho esperança de que eu faça um bom trabalho. Ah, mas a empresa não é boa. Como é que vai ser a minha dedicação a essa empresa? O que eu queria mesmo era trabalhar na empresa Y, ó, aquela grandona, boa. Então aqui eu vou levar mais ou menos. Não. Seja um exemplo e faça bem feito dentro daquela empresa, para que quando aquela outra lá precisar de alguém, olhe para você, alguém te indique. Porque um dia alguém pode olhar e falar, pô, esse cara está perdendo tempo aqui. Ele merece algo melhor, o cara é muito bom. Vem cá, ó, vai lá que aquela empresa está precisando de alguém igual a você. É assim que a gente tem que pensar. É dessa maneira. Com positividade, com esperança. Eu já contei essa outra história aqui, vou contar para vocês, não me lembro em que palestra ou em que momento eu tenha contado, né? O dono de uma fábrica de calçados, quem já ouviu vai lembrar, mandou para uma cidadezinha do interior, pegou lá um gerente e mandou para a cidade do interior, para fazer um estudo, porque ele queria colocar lá, vender calçado lá. E aí passou lá, o funcionário dele ficou lá uma semana na fábrica, na cidade, fazendo um estudo. Aí pegou o telefone, ligou para o dono da fábrica e falou, olha, nem adianta a gente querer vir para cá. Nessa cidade aqui ninguém usa sapato.
Todo mundo anda descalço. A gente não vai conseguir vender um par de sapato. Ele falou, tá bom, vem embora. Pegou um outro gerente e mandou para lá. Vai lá, faz o estudo, tá. O cara no dia seguinte pegou o telefone e ligou para ele. Falou, chefe, já aluguei uma casa aqui e a gente vai montar uma fábrica aqui. Ninguém usa sapato. Nós vamos vender sapato para todo mundo. Olha a visão da pessoa. O mesmo fato, duas visões diferentes. Um pessimista e um otimista. Um com esperança e outro esperando o pior. Quem é que vai dar certo? Claro que o otimista. Claro que o que tem uma visão futurista, o que pensa positivo, esse vai vencer. Vamos trazer isso para o campo moral, para a nossa experiência terrena, para a nossa evolução espiritual. Quando a gente reencarna com esperança ou sem esperança? Com esperança. E muita esperança. E aí a gente vem com aquele véu do esquecimento para bloquear alguns problemas, para que a gente possa não nos confrontar com aqueles fatos que nos machucaram na outra existência, na esperança de que a gente possa superar. Então a gente nasce no mesmo ciclo familiar. Pai, mãe, irmãos, tia, primos. Ali dentro a gente tem amigos, inimigos, pessoas que ajudamos, pessoas que nos ajudaram, pessoas que fizemos mal. E aí a vida começa a transcorrer, a gente começa a brigar, a discutir, se distancia daqueles que a gente não se sente muita vontade. E começa a fazer questionamentos. Estamos errados? O que eu fiz? Deus está me castigando? Não, nós escolhemos. Vejam vocês que todo o nosso processo reencarnatório, toda a nossa necessidade está onde? Está aqui, ó, dentro da nossa bolsa. Dentro da nossa bagagem de viagem, o nosso conhecimento. A gente traz tudo o que precisa. Aqui dentro. É proibido que a gente busque uma vida mais confortável? Não. O que é que nos move? A esperança. De quê? De poder viver de maneira melhor. De poder dar às pessoas que gostamos um conforto maior. É errado? Não. O que é errado é a gente se apegar a tudo isso. Porque isso cria problemas. O apego ao bem material. Isso vai nos prejudicar no dia do nosso desencarne, no dia da nossa morte. Porque a gente não vai conseguir deixar isso para trás. Então por isso que é tão importante a gente ter essa luta, essa esperança de que tudo vai dar certo. Alguém tem dúvida de que todos os momentos que estamos passando no país e no mundo, eles vão passar? Claro que vão passar. Alguém tem dúvida que o planeta Terra vai sair de provas e expiações e vai entrar no processo regenerador? Vai ser um mundo regenerado? Claro que vai ser. Sem dúvida nenhuma vai ser. Porque é uma lei natural, é uma lei de Deus. Ninguém consegue parar isso. O que se consegue fazer é apertar um pouco mais, é criar empecilhos, mais dor, mais sofrimento. Mas por que se cria mais dor e mais sofrimento? Porque nós precisamos. Sem isso a gente não aprende. Infelizmente é assim que funciona.
Bom, já falamos da depressão. Já falei do animal também, né? Eu ia até fazer que às vezes falar de outras pessoas é chato, né? A gente pode falar da gente, né? Eu, quando comecei, há alguns bons anos atrás, a sair de Friburgo, a viajar, né? Porque na verdade eu não trabalho aqui, eu trabalho em outro estado, trabalho em São Paulo. Então, quando eu comecei a ir para São Paulo, muita gente falava: você é maluco, você é doido, é longe, como é que você vai para lá? Você vai gastar tempo, você vai gastar dinheiro, é uma coisa que não vai dar certo, né? Sua mulher, seu filho. Só que eu já tinha feito tantas coisas na minha vida que não tinham dado certo. Eu estava plantando o quê nesse meu projeto? Esperança. Então, eu fiz. Eu sentei com minha mulher, conversei e falei: ó, você cuida do João e eu vou trabalhar. Então eu passava 7, 8, 9, 10 dias fora, voltava, e assim eu ia. E assim eu ia. E isso eu faço há 20 anos. Hoje meu filho trabalha comigo. Então eu imprimi naquela minha vontade o quê? Esperança, força, energia. Vai continuar dando certo até o fim dos meus dias? Não sei. Não posso afirmar. Não posso afirmar. Mas eu estou preparado para o fracasso? Eu acredito que sim. Se der errado, eu tenho que buscar alternativas. Eu acredito que eu tenha força para buscar alternativas. É assim que a gente tem que ser na nossa existência. Pô, se der errado, o que eu faço? Não pensa nisso agora. Imprime energia agora, no presente, no que você está fazendo. Crie boas expectativas. Espere coisas boas. Esperança. Mas não adianta você fazer coisas ruins e esperar coisa boa. Você tem que imprimir na trajetória, porque a felicidade está no caminho, está no trajeto. O tempo que eu levo para chegar até aí, é nesse caminho que está a minha felicidade. É aqui que eu construo, é aqui que eu planto. Quando eu chego ali, eu chego no meu objetivo, eu tenho que chegar lá como? Pronto. Então, a nossa força tem que ser impressa no processo. Porque quando a gente chega no objetivo, acabou. Não adianta imprimir energia quando eu já cheguei no ponto em que eu projetei. A nossa vida tem que ser assim. A gente tem que buscar esse entendimento, essa maneira de pensar. Quando nós nascemos com esse objetivo. Eu vou dar uma ida aqui no Evangelho, na página 79, que eu falei da família. E eu acho que hoje em dia, no nosso atual momento, e a gente está no final, no nosso atual momento, a gente tem que imprimir muita força e muita energia na educação dos pequenos, daqueles que chegam. Porque se a gente fizer uma conta rápida na nossa cabeça, se a gente buscar um entendimento dentro do nosso processo, dentro do nosso momento, a gente vai ver que a gente ainda vai levar bastante tempo. Eu disse que a gente vai chegar ao mundo regenerador? Com certeza. Mas quanto tempo a gente vai chegar? Daqui a quanto tempo? Nós que estamos aqui, nós vamos ver esse mundo regenerado, mudado, modificado? Nessa encarnação, eu digo. Na próxima, se Deus quiser, a gente volta para cá. Né? Mas nessa encarnação a gente vai conseguir ver esse mundo regenerado, modificado? Não. Não. Porque o que a gente vê no momento da nossa juventude, daqueles que chegam, daqueles que estão vindo na nossa retaguarda, eles não vão modificar o sistema. Por quê? Porque nós erramos na criação. Nós erramos na criação. Eu não digo diretamente sobre nossos filhos aqui,
Não se sintam ofendidos com isso, nem quem está em casa aí. Mas, de uma maneira geral, nós temos muitos problemas a resolver com os nossos jovens. Tecnologia, vícios, drogas. O Newton falou aqui, o suicídio entre os jovens aumentou, né, Ângelo? Assustadoramente. Então existem problemas a serem solucionados. Como é que a gente soluciona esse problema? Como é que você vai pegar uma criança, um jovem de 16, 17, 18 anos e modificar a mentalidade dele? Muito difícil. Muito difícil. Como disse Chico lá atrás, quando foi procurado por uma mulher grávida, perguntando quando deveria começar a educação do filho, que ela esperava, Chico perguntou, quantos meses, minha irmã? 6 meses. Você está atrasada 6 meses. Já deveria ter começado a educação do seu filho. Então vejam a importância da gente criar boas expectativas e ensinar os seres desde pequeno, encaminhar. A gente já falou sobre isso aqui. Ah, não deu certo. A gente está fazendo a nossa parte. Plantar a semente é importantíssimo. O agricultor que planta a semente não é um ato de esperança? Ou ele, quando semeia a semente lá na terra, ele joga a semente e fala, não vai nascer nada. Vou jogar aqui, mas sei que não vai nascer nada. Ele joga, planta a semente na esperança de que floresça, de que nasça. O cara que planta aquela árvore lá no deserto, eu sempre esqueço o nome, que leva 80 anos para dar o fruto, aquele fruto marrom, comprido, como é que é o nome? Daqui a pouco eu me lembro. Quem planta a árvore, daqui a pouco eu vou lembrar. Quem planta a árvore não come o fruto. Tem até um caso, o pai plantando a árvore, o filho falando, pai, por que você vai plantar se você não vai comer? Só vai dar fruto daqui a 100 anos. E aí o pai fala, mas se eu não plantar hoje, daqui a 100 anos ninguém come. Então veja a maneira da pessoa, é assim que a gente tem que pensar. Se eu não fizer hoje, o futuro está perdido. E querem saber a novidade? Vou contar algo que vocês não sabem. Prestem atenção. Sabe quem é o futuro? Sabe quem vai voltar para colher o que está sendo plantado aqui hoje? Cada um de nós aqui, ó. Estamos plantando o quê? Que a gente vai colher. Se a gente não está deixando bons filhos, boas pessoas no planeta. É a tâmara. Tâmara, isso, é a tâmara, obrigado. É a tâmara, pronto, guardem aí. A tâmara leva mais de 80 anos, podem pesquisar depois, dá um Google aí. Né? Tem gente que odeia tâmara, né? Mas é uma fruta gostosa, é muito doce. E no deserto faz muita necessidade. Né? Então quem planta a tâmara não come a tâmara. Porque leva muito tempo para dar. Então o filho chama a atenção do pai nesse sentido. Né? Vai plantar para quê se você não vai comer? Né? Mas se eu não planto... Né? Então se a gente não deixa bons frutos, bons filhos, educados, sintonizados com Deus, com o Evangelho, quando a gente voltar, netos desses filhos, se Deus quiser, ou próximos ali, o que a gente vai receber? Se hoje a gente bate num filho, quando a gente nascer neto desse gurizão aí, o que vai acontecer com a gente? A não ser que seja um espírito muito evoluído, né? Senão a gente vai apanhar também. Quantos apanharam quando criança? Ah, minha mãe foi ruim. Pô, a gente sabe lá o que aconteceu no passado, quem fomos nós, o que nós fizemos. Então a lei funciona, é para todo mundo. Não tem desculpa. Então é o seguinte, como a gente estava falando da família, né?
quando no capítulo 5 aqui, Kardec fala do esquecimento do passado, ele diz o seguinte: o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhece as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. Por isso o esquecimento. Por isso que a gente não se lembra, não se recorda de tudo que aconteceu. Você imagina nascer no meio familiar, aonde você foi assassinado por uma pessoa, ou que você tenha cometido um assassinato, ou que você tenha sido roubado, e você lembrando daquele fato e tendo que conviver com aquilo. Por isso que muitas vezes a indicação do tratamento que fazem, né, de vidas passadas, né, para você fazer aí não uma reprogramação, mas rever o seu passado, né, não é indicado para qualquer pessoa. Porque nós nascemos com esse véu do esquecimento por um motivo. A lei natural é sábia. Então, muitas vezes, vamos pensar bem sobre aquilo que a gente faz com o esquecimento do nosso passado. E aí eles dizem, de qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vejam que nós precisamos sempre manter a fé e a esperança. Isso é primordial para os nossos dias. Faz parte do nosso processo. Nunca percamos a esperança. Não é viver excessivamente no futuro, porque isso vai gerar muita ansiedade. Vamos viver o presente, mas vamos esperar coisas boas. E vamos fazer com que essas coisas boas venham até nós. Foi o que eu disse. A alegria, a felicidade, ela está no caminho, ela está no processo. Qual é o objetivo dessa vida? Qual é o ponto final dessa vida? É a morte, não é? Todos aqui vão morrer? Todos nós vamos morrer. Como é que a gente vai... O que é bom para a gente durante esse percurso? É o percurso, é o caminho. Felicidade é isso aqui, ó. Felicidade é eu estar aqui nessa casa e saber que com 15 anos eu comecei ali atrás, ó. Isso é felicidade. Saber que a gente é resultado de tudo aquilo que a gente fez, de certo, de errado. Não tenhamos vergonha. Errei, não tem problema. Corrija. O problema não é errar. O problema é se manter no erro. Então, se a gente errou, ótimo. Vamos assumir o erro e vamos corrigir. Mas com fé, com esperança, ajudando o próximo, procurando ser positivo, criar uma psicosfera positiva. Psicosfera positiva é quando a gente pensa positivo. Se a gente está pensando positivo, quem está pensando negativo não atinge. Então vamos pensar nisso, vamos manter, né, o nosso pensamento elevado e manter boa sintonia. Que Jesus nos ampare, muita paz e muita luz a todos.